Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina. Eu escolhi um artigo cujo tema é estimulação transcraniana por corrente direta nos distúrbios motores em pediatria. É uma revisão sistemática e meta-análise. Introdução. A estimulação transcraniana por corrente contínua é uma forma de estimulação cerebral não invasiva. Ela é uma técnica neuromodulatória, ou seja, ela tem o potencial de aumentar a plasticidade e, com isso, melhorar as funções motoras dessas crianças. É aplicada uma corrente de baixa intensidade e de forma constante sobre a região da cabeça, principalmente na parte do córtex motor primário. A estimulação transcraniana pode produzir efeitos prolongados além do período de estimulação, e isso vai depender da duração da estimulação feita. A paralisia cerebral é uma alteração no sistema nervoso central em desenvolvimento que gera alterações motoras. Essa alteração ela não é progressiva, mas as manifestações clínicas geradas podem sofrer variações ao longo da vida da criança. A estimulação transcraniana, junto com a fisioterapia, tem o objetivo de estimular o cérebro, visto que o sistema nervoso da criança está em fase de maturação e novas sinapses podem ser formadas, promovendo a melhora da função e da qualidade de vida. Aqui eu trouxe uma foto para poder mostrar para vocês como é o equipamento e como ele é posicionado na cabeça da criança. Seleção de artigos. Foi feita uma busca na base PubMed, Embase, Cochrane, Sinal, Web of Science e ProQuest. Os termos utilizados na pesquisa incluíram criança e desordens motoras, e esses deveriam ser o perfil dos participantes dos estudos. A estimulação transcraniana por corrente contínua deveria ser a intervenção usada e a função motora deveria ser o resultado obtido. Os critérios de inclusão foram o idioma inglês e artigos originais que relatam parâmetros de segurança e a estimulação transcraniana usando pelo menos uma medida de resultado motor em crianças com distúrbios motores. Inicialmente foram identificados 1.779 artigos, foram retirados artigos duplicados e restaram 1.522. Após isso, foram removidos 1.445 e foram elegidos 77. Desses 77, foram excluídos 43 por diversos motivos. Dentre eles, diferença clínica da população ou diferentes intervenções utilizadas. Por fim, foram incluídos 34 artigos na revisão sistemática e desses 34, 13 foram usados para a realização da meta-análise. Resultados. Essa tabela 1 mostra características dos estudos que foram incluídos nesse estudo. Eu vou citar apenas o primeiro, que teve como uma característica um diagnóstico de AVE perinatal. A faixa etária das crianças variou de 13 a 13 anos. Foi um estudo do tipo randomizado controlado. A população do estudo contou com 46 participantes e o instrumento utilizado para mensurar os resultados foi a escala modificada WASH. A tabela 2 mostra as características dos parâmetros utilizados na estimulação transcraniana. Esse primeiro artigo mostrou que a estimulação transcraniana não foi relacionada com um outro tipo de terapia. Ela foi usada de forma sozinha. Foi utilizada uma corrente do tipo anodal, com uma intensidade de 1 mA e a duração da sessão foi de 20 minutos. Foram feitas 5 sessões e o eletrodo foi colocado na parte esquerda do córtex motor primário.
Nessa tabela, nós podemos ver os primeiros resultados obtidos do estudo. Como é uma meta-análise, nós vamos analisar um gráfico do estilo Forest Plot, que é um gráfico que compara o grupo controle com o grupo placebo. Então, no caso, do lado direito, nós temos o grupo controle e do lado esquerdo, nós temos o placebo. Tem o losango preto, ou também chamado de diamante. Então, se esse diamante estiver para o lado direito, significa que a intervenção foi eficaz. Quanto mais próximo da linha e se tocar ou atravessar essa linha, que atravessar o zero, quer dizer que não houve diferença entre os grupos. Então, nessa primeira tabela, está sendo analisado a desistência do tratamento entre ambos os grupos. E como podemos ver, não houve diferença. Então, nos dois grupos, não houve desistência por parte dos pacientes. Essa outra tabela está mostrando a comparação da marcha imediatamente após o uso da estimulação transcraniana. Então, no quesito velocidade, houve melhora no grupo controle. No quesito comprimento de 2 passadas, ou de uma passada comprida, não houve diferença entre ambos os grupos. No quesito comprimento de 1 passo, houve melhora no grupo controle. E no quesito largura do passo, não houve diferença entre ambos os grupos. A avaliação da marcha após 1 mês de acompanhamento mostrou melhora da velocidade no grupo controle e para comprimento de um passo maior, comprimento de 1 passo e para a largura do passo, não houve diferença entre ambos os grupos. Nessa outra tabela está sendo analisado a função motora grossa, que é o instrumento GMFM. Esse instrumento, na fisioterapia, avalia a função motora grossa da criança e ele é composto de 88 itens. Aqui foi analisado apenas o passar para o de pé, que seria o número 1, e o caminhar, que seria o número 2, nessa tabela. No quesito de pé, houve melhora no grupo controle. Já no quesito caminhar, não houve diferença entre os grupos. Nessa outra tabela, está sendo avaliado o equilíbrio através do Pediatric Balance Scale, que é uma escala também usada em pediatria, que avalia o equilíbrio das crianças. Imediatamente após o uso da eletroestimulação, houve melhora do equilíbrio dessas crianças e após o acompanhamento de 1 mês, não houve diferença entre ambos os grupos, porque tocou essa linha do zero. Por mais que tenha sido bem pouco, mas ele tocou essa linha. Por último, está sendo avaliado o Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade, PED, que também tem diversos quesitos, mas foi avaliado apenas a mobilidade, que é o número 1, e o autocuidado, que é o número 2. Imediatamente após a aplicação, não houve diferença entre ambos os grupos, tanto para a mobilidade quanto para o autocuidado, e após 1 mês de acompanhamento, também não houve diferença entre ambos os grupos, tanto para a mobilidade quanto para o autocuidado. Limitação do estudo. Os estudos que foram encontrados tiveram amostras pequenas e, portanto, a interpretação desses resultados merece cautela. Esta revisão analisou os resultados primários e não é uma revisão abrangente de todos os resultados incluídos nos estudos. A generalização dos resultados são limitados às populações clínicas incluídas nos estudos, ou seja, limitado à pediatria.
Não foi possível realizar a análise de subgrupos devido ao número limitado de estudos disponíveis. E devido a essa limitação dos estudos, também não foi possível sistematizar os efeitos da eletroestimulação quando usada sozinha versus com outras intervenções. Conclusão. Esta é a primeira revisão sistemática e meta-análise que investiga a segurança e eficácia da estimulação transcraniana por corrente contínua em distúrbios motores pediátricos e, com base nos estudos incluídos nesta revisão, a estimulação transcraniana é segura e tolerável e pode melhorar os resultados funcionais em crianças com distúrbios motores e potencializar de forma viável as intervenções de aprendizagem.